Olá, meu nome é Thaís Rangel e se você já viu o vídeo da Marcela sobre as impressões dela dentro da nossa entrevista, hoje você vai assistir a parte 2, que são as minhas impressões sobre a entrevista dela. E se você ficar até o final, você vai ver as dicas que eu separei para você que quer se recolocar, encontrar uma nova vaga ou participar do seu primeiro processo seletivo. Então, tudo começou quando a gente precisou abrir uma vaga de estágio em design aqui na Creeper. E aí, um dos currículos que a gente recebeu foi o currículo da Marcela. Eu não sou uma pessoa que gosta muito de analisar especificamente o currículo, eu gosto mais na entrevista de avaliar tecnicamente a pessoa ali. Mas quando eu passei, que eu vi o currículo, ele era muito bonito e ele me chamou muita atenção. Aí eu parei, li o currículo dela, olhei assim por cima e falei, legal, chama ela pra gente conversar. Então eu já decidi que ela viria para essa primeira etapa através do currículo. E aí eu não estava participando dessa triagem que o Henrique e a Dani fizeram com a Marcela na época, né? Mas como foi dentro da mesma sala, eu cheguei, eu e a Tainá, a gente estava conversando lá embaixo, né? Fazendo uma reunião sobre umas coisas que a gente precisava decidir. Quando a gente subiu, a Marcela ela já estava fazendo a entrevista, então eu sentei, né, lá na minha mesa e comecei a prestar atenção. Então eu não estava diretamente, né, participando da entrevista, mas eu estava analisando a Marcela a todo momento. E aí, assim, o que eu percebi é que ela era uma completa dissimulada. Porque ela tava mentindo muito descarada, sabe? Dava pra perceber que ela tava mentindo, como se ela estivesse tentando agradar o Henrique e a Dani a todo momento, assim, sabe? Parecia que ela tava manipulando as palavras dela. Eu tinha avaliado a melhor forma de responder todas elas, então eu tava muito segura em relação a essas perguntas. Mas aí eu fiquei quietinha, observando. E aí, quando ela foi embora, os dois decidiram que ela não iria passar para a próxima etapa, porque ela era muito bobinha, muito, sabe, muito angelical, muito fofinha, e ela não ia aguentar o tranco. E aí eu me levantei e falei, vocês estão completamente enganados. Aquela ali é um lobo em pele de cordeiro. Ela não é essa quietinha, não. Eu acho que ela é bem esperta, eu acho que ela é bem inteligente, ela parece ser bem ligeira. Pode passar ela para a próxima etapa, sim. Eu quero ver o que ela vai apresentar pra gente. Nessa semana que eu fui entregar as tarefas, deu absolutamente tudo errado. E aí, quando o teste dela chegou pro nosso time, lembrando que a vaga que ela estava concorrendo era uma vaga de estágio em design. Tanto a Dani quanto o Henrique não gostaram muito do teste, aí eu fui olhar visualmente, eu nem me lembro, né, bem como era a estética do teste dela, mas eu me lembro que era muito ruim, era muito ruim. Era muito ruim. Só que o que me chamou a atenção, o e-mail que ela mandou, o teste, eu me lembro claramente dele, porque ele foi um e-mail gigante, assim, e foi o que mais me chamou a atenção, porque foi um e-mail onde ela defendeu muito as ideias dela, e ela me vendeu uma arte feia como se fosse uma arte bonita. Ela defendeu a ideia, ela defendeu a criação dela, o texto dela foi completamente coeso, fazia sentido. Então, assim, eu fiquei bem impressionada com o e-mail dela, principalmente por causa da idade dela, né? Falei, bom, essa menina, ela não vai ser estagiária de design, ela vai ser estagiária de copy, porque ela escreve muito bem, temos um talento aqui. Então, novamente, eu fui contra a opinião do nosso time ali, de que ela não tinha tanto potencial. Eu falei, não, quero conversar com essa menina. E a próxima etapa foi, então, uma conversa comigo, pessoalmente. E eu decidi que eu faria ela longe do time. Eu queria que ela se sentisse à vontade e eu queria, de fato, fazer uma entrevista onde eu conseguisse extrair tudo que eu precisava dela para ver se esse meu feeling, né, ele estava certo ou não. E aí ela veio para uma entrevista e uma coisa que me chamou bastante atenção foi quando eu desci do elevador e eu vi ela sentada com a mãe dela, sabe? Aquilo, me chamou bastante atenção, assim, eu falei assim, legal, ela tem uma base estrutural aí bacana, vamos conversar com ela agora. E a conversa foi, assim, muito bacana, porque eu vi que ela realmente
não estava sendo ela, né, nas outras etapas, talvez por nervosismo, talvez por insegurança ou por ser uma das primeiras entrevistas, né, que ela estava fazendo na vida, mas a pessoa que ela se mostrou na minha frente ali e ela estava bem aberta, foi uma pessoa completamente diferente e é a pessoa que eu estava imaginando que ela seria e foi a pessoa que eu estava esperando, né, trazer para o nosso time. Então eu fiquei muito feliz depois da minha entrevista com ela e ela conseguiu marcar ali todos os pontos que eu buscava, né, numa estagiária, que eu buscava numa pessoa. Ela cumpriu os pré-requisitos que a gente precisava. E aí eu decidi chamá-la para uma vivência porque eu queria ver ela também na prática. E foi muito interessante porque no primeiro momento em que ela sentou para poder começar a trabalhar na vivência, eu vi na cara dela que ela não sabia do que eu estava falando. Eu falei assim, olha, eu preciso que você faça uma landing page. E ela me olhou com uma cara de tipo... Eu nem sabia o que era uma landing page. Só que ela não me falou. Ela não admitiu que ela não sabia, sabe? E assim, eu até esperava que ela admitisse e eu explicaria com toda a boa vontade do mundo, mas ela não me perguntou o que era landing page. Ela só fez todas as anotações do que eu esperava do material e ela simplesmente se virou. Ela criou uma landing page. Muito ruim, eu acho, mas eu consegui entregar uma landing page. A landing page que ela criou, por ser a primeira landing page, por ela nem saber o que era uma landing page, eu, Thaís, considerei, assim, ótima. Eu daria uma nota 9 de 10, assim, pra landing page dela. Não sei se pode se chamar de landing page, mas foi uma espécie de landing page. E ali naquele momento, quando no final do dia ela me entregou a landing page, eu falei, ok, gostei. E aí a gente veio, né, de fato, para uma proposta final, onde ela trabalharia com a gente. Ela topou. E ela começou a fazer parte do nosso time. Então, assim, as minhas primeiras impressões sobre a Marcela foi que ela era uma menina muito madura, muito com uma constância muito grande, com uma organização muito grande, mas que ela tinha uma certa imaturidade nas relações interpessoais, né? Então, assim, ela não sabia como se posicionar, ela não sabia como falar ainda, até por ser um cenário completamente novo para ela. Eu acho que ela foi com muita expectativa ali naquele primeiro momento, de tipo, como ser uma pessoa perfeita, sabe? Então ela tentou vender essa pessoa perfeita, quando na verdade a gente só queria uma pessoa real, sabe? E aí quando ela mostrou que ela era essa pessoa real e defendeu as ideias dela e mostrou de fato que ela luta pelo que ela quer, que ela é uma pessoa autodidata, responsável e organizada, as minhas expectativas ali começaram a aumentar com ela. E a minha impressão foi de que ela era a pessoa-chave que a gente precisava, ela era a única estagiária que a gente poderia contratar naquele processo seletivo. Então a gente decidiu, a partir do processo seletivo da Marcela, acabar com a vaga de estágio para design e contratar ela como estagiária para copy, que nem era uma vaga que estava aberta. Então ela meio que conquistou isso aí dentro desse processo. Então essas foram as minhas impressões sobre o processo seletivo dela. Hoje já fazem alguns meses que ela está conosco, de um caminho que eu tenho certeza que vai ser muito longo, né? Nossa expectativa sempre é de trilhar um caminho de muito aprendizado e desenvolvimento com ela. Ela é uma menina que se dedica muito. A gente sempre fala que ela não é nem um ponto fora da curva, sabe? Ela é a curva fora da curva mesmo, assim. Ela é muito, muito fora da casinha e nós gostamos muito de trabalhar com ela aqui no nosso escritório. E eu acho que ela tem muito potencial, tem muito a aprender ainda e ela é uma super estagiária. E aí, assim, para você que está participando de um processo seletivo, seja ele de estágio ou não, eu tenho algumas dicas para dar, sabe? Que são coisas que eu vejo em todos os processos seletivos, assim. Não tente ser o que você não é, porque se você sabe o que você quer, você tem que ser coerente com isso. Nós que estamos aqui do outro lado, nós queremos única e exclusivamente, e aí eu digo por mim, né? Não vou nem falar como a maioria. Eu, Thaís, o que eu busco quando eu vou fazer uma entrevista? Eu busco pessoas reais, que sejam sinceras, que sejam extremamente honestas comigo. E quando você é uma pessoa honesta, sincera e verdadeira, isso é o seu caráter. Então eu prefiro que a pessoa seja honesta comigo do que ela finja que ela saiba alguma coisa, sabe? Porque se eu entendo que o principal valor da minha empresa, né, é aí o ser autodidata, eu entendo que a pessoa pode aprender o que ela não sabe, mas aprender a ter caráter, isso é difícil. As empresas, elas buscam pessoas reais e que de fato sejam honestas com quem está ali do outro lado.
e entenda claramente o que você quer, sabe? Quando você tem clareza de onde você quer chegar, você não vai para empregos e trabalhos que não são onde você quer de fato estar. Então, essas são as minhas dicas para você que está aí tentando ou mudar de área, ou se recolocar, ou conseguir a sua primeira vaga numa empresa. Então essas foram as minhas dicas. Eu te desejo muita sorte no seu processo seletivo. Eu espero que você consiga a sua vaga dos sonhos. E se você participar de uma entrevista e você não recebeu o sim que você merece, entenda que ali não é o lugar que você deveria estar. As coisas acontecem como elas têm que acontecer. E você vai encontrar o lugar certo no momento certo. Então não se preocupe, confie em você, confie nos seus desejos, confie no caminho que você trilhou para você e que as coisas automaticamente elas vão vir. Você fazendo a sua parte, as coisas vão acontecer como elas precisam acontecer. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, porque quem está inscrito recebe os nossos vídeos primeiro. Nós postamos vídeos toda segunda, quarta e sexta. Fora lá no nosso Instagram, no @Grupo Creeper, onde tem conteúdos diários. Um beijo e boa sorte!